Existem duas pessoas dentro de você. Aquela ideal, que é quando os astros se alinham. Você dá conta de tudo, não se cansa, persiste, resiste à tentação, tem disciplina. E a outra, em que o Tico e o Teco não se entendem. Tem muita preguiça, quer comer besteira, dormir tarde e destruir todos os ganhos. Pois é, o eu ideal perfeito só aparece no máximo em 1 de 10 dias. Nos outros, você fica com esse eu real, imperfeito, cheio de falhas e que principalmente não é bom em tudo. E a questão é que a gente passa a vida nesse gap entre o eu inteligente, sarado, perfeito e o eu real. E aí parece que é natural passar a vida pensando que você deveria estar nesse nível acima. E daí vem a culpa, porque sempre dá pra fazer mais. Mesmo quando você já sobe um degrau, já dá pra subir bem mais, já mais. E essa sensação fica lá no peito. Então a primeira coisa é que existem várias áreas na vida. Então você não é só estudos, ou só exercício físico, ou só cuidar do sono. Você é várias coisas. Por exemplo, tem os estudos, mas tem também exercício físico, dormir bem, cuidar da saúde, ter uma alimentação saudável, passar tempo com a família, ter amigos, desenvolver seus hobbies, aprender línguas, descansar, ler livros, cuidar das emoções. Então, tem várias áreas na vida e não tem como ser 10 em todas elas. Ou pelo menos não por muito tempo. Então, por exemplo, se você for 10 no exercício físico, tudo bem, você vai lá, fica bonitinho e tal. Mas você pode estudar menos, ou pode interagir menos, ou pode descansar menos, ou pode render menos em outras áreas. Já se você for 10 só em estudos, isso também não vai durar muito tempo, porque é preciso também fazer exercício, é preciso dormir bem, descansar e interagir com as pessoas. Então não dá pra você, por exemplo, passar um ano só estudando sem fazer essas outras coisas. Não é saudável. A ideia de trazer isso é a gente ver que tem várias coisas importantes. E quando você coloca toda a importância só em uma delas, isso não é sustentável. E acaba que não dá certo. E a arte mesmo é saber viver no equilíbrio. Saber viver no 7 ou 8 em várias dessas áreas. A gente vê esse eu perfeito, que dá conta de tudo isso, nota 10, só que isso não é viável. Então, às vezes, um 7, 8 que vai melhorando o nível um pouco a cada dia, às vezes é mais factível do que o eu perfeito. E entender essas áreas e essas notas para várias áreas é algo que pode ajudar a reduzir essa sensação de culpa, porque você vê que realmente não tem como você ser 10 em várias áreas, em tudo. Ou às vezes mesmo ser 10 em uma área por muito tempo. O único que eu tento ser 10 sempre é o sono, mas nem sempre dá certo. Então, assim, de 10 dias, 3 não dão certo. De ir dormir certinho no mesmo horário, para acordar certinho no mesmo horário. Mas é a questão da arte, de viver nesse equilíbrio, de não ser, sabe, ou 8 ou 80, de ficar ali no meio do caminho. E ter esse eu perfeito, ideal, como inspiração, mas não necessariamente algo que precisa necessariamente acontecer. E assim, pensando nessas áreas, para mim, talvez a mais importante, ou assim, a base é o sono. Então, você dormir bem. Só que aí, pra você dormir bem, você precisa se alimentar bem. E aí, acaba que ao se alimentar bem, você vê, não, preciso fazer um exercício físico também. Então, algumas coisas são meio básicas pra isso tudo dar certo. Como uma pirâmide, você vai colocando os próximos blocos. Mas uma ideia é ver pra você o que é importante pra você. Em vez de pensar em fazer tudo, em decidir o que é mais relevante, ou onde você está colocando muito tempo e não deveria, ou pode reduzir. Então, por exemplo, uma caixinha dessa para mim é ser mãe. E aí eu tenho um filho pequeno e é muito legal passar tempo com ele, então a gente vai pra praia, brinca e tal. Só que depois eu lembro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer várias coisas. E assim, pra amanhã, mas ele também quer brincar. Então, às vezes eu tenho sempre que lembrar, eu não consigo ser 10 em tudo. Então, se desequilibrar faz parte do equilíbrio. Tudo bem, hoje não vai dar pra fazer isso, ou hoje eu não consigo ficar com ele. E aí a gente vai lidando, sempre sabendo que não é possível ser 10 em tudo. Então, essa é a ideia aqui que eu queria te contar, pelo menos para essa parte. Mas uma coisa legal também de fazer é criar projetos. Então, às vezes, você sabe que não dá para ser tudo. Então, você pode criar um projeto de um mês, focar em uma área dessas, sabe? Então, um mês para
para evoluir mais em uma língua, e aí você passa horas por dia estudando essa língua. Ou não, o projeto agora é essa matéria, sabe? Matemática. Então você vai focar em matemática mais tempo. Então entender isso também é legal. É aquela ideia do projeto verão. Então tá chegando a temporada de praia, então vamos passar aí umas 3 semanas comendo menos, se exercitando mais para ver se reduz um pouco aqui a situação. E a segunda parte é sobre como você usa a sua distância em relação ao eu perfeito. Então essa distância pode ser uma mochila da culpa, algo que te joga para baixo, que te faz sentir mal, que te faz sentir tão longe do seu potencial ou de onde você poderia chegar. Ou você pode ver o eu perfeito como uma direção. E assim, meio que troca esse senso de martírio, de se jogar para baixo, de se abater, por um senso de aventura, de como você pode ir chegando mais perto de onde você quer, sem esse peso nas costas de carregar isso, sabe? Então eu acho que são ferramentas bem legais a gente pensar nisso, porque principalmente quem tenta ter desempenhos elevados, sabe? Quem tenta ter alta performance, você sempre sabe o que deveria fazer, onde você tá errando, sabe? Onde melhorar, Nossa, você sempre sabe, e isso é muito claro que falta chegar lá, que você não tá lá, e às vezes até quando você melhora, nossa, ainda falta tanto. E é uma coisa constante, uma batalha constante consigo mesmo. Só que não precisa ser. Então, a primeira coisa foi ver que existem várias áreas na vida. Não tem como ser 10 em tudo. Mesmo 10 em uma área, às vezes implica em não prestar atenção nas outras. Então, 10 lá nos estudos quer dizer 7 às vezes no exercício físico, ou 0 no exercício físico, se não estiver fazendo, que no longo prazo não é bom. Pode prejudicar a sua saúde e vai até que chega e prejudica os estudos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é entender essa questão da mochila, da culpa. Então a gente não precisa carregar essa mochila. E é meio que você se perdoar, talvez, por não ser perfeito, por errar, por ser humano. E é uma coisa que as pessoas não gostam de falar, né? Todo mundo, vai lá, dê o seu melhor. Ou o trabalho enquanto eles dormem. E, sabe, todo mundo não tenha pena de si mesmo. E todo mundo nessa vibe, assim... tenha raiva de si mesmo. Pra você sair de onde você tá, pra você conquistar o que você quer. Só que, às vezes, isso mais atrapalha do que ajuda. Então você vai ir conquistar seus objetivos porque você não gosta de si mesmo, porque você se odeia. E aí sempre vai precisar mais e mais, sendo que não precisa. Então, às vezes, a gente ficar bem consigo mesmo, entender as emoções, entender o que está acontecendo e ter essa direção já é um caminho bem mais legal. É pelo menos o que eu tento fazer. Então, assim, tentei responder a pergunta, saiu por vários lados. Eu espero que tenha te dado alguma clareza de como lidar com essa culpa. É algo que eu passo muito, mas a gente vai tentando melhorar. Então, muito obrigada por assistir o vídeo de hoje. Continue sempre indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo.